Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as pessoas que são assim. Ah, falo mesmo. Você já deve conhecer alguém que é assim, ou você já foi assim, ou ainda é assim. Muita gente fala, eu falo mesmo. As pessoas não gostam de mim, as pessoas não respeitam minha opinião, as pessoas não estão acostumadas com a verdade. Porque eu falo mesmo, eu vi uma coisa que eu não gostei, eu falo, vou deixar a pessoa vestida que nem uma palhaça. A pessoa super arrogante, a pessoa super nada a ver, não tinha noção do que ela estava fazendo, eu tinha que falar pra ela que estava ridículo. Não gostei da roupa dela. Não gostei do cabelo dela, que corte de cabelo foi aquele? Não, aquele carro todo sujo, foi me dar carona e ofereceu aquele carro todo sujo, eu tinha que falar pra ela perceber que o carro estava todo sujo. Muita gente acha que isso é normal e muita gente vê como uma qualidade. Ser sincero é muito bom, realmente é uma qualidade. Eu pessoalmente prefiro pessoas que me falem a verdade quando eu pergunto. Então, quando eu quero saber, eu pergunto a opinião das pessoas e pergunto de pessoas que eu confio, que eu sei que vão falar a verdade com amor e não simplesmente vomitar palavras, vomitar as suas frustrações em cima de mim ou vomitar até mesmo a sua inveja em cima de mim. Então muita gente acha que eu falo mesmo é a melhor opção. Só que me diz uma coisa, quem é que sai na rua à torto e à direito falando sua opinião? Principalmente sem ser pedido. Pessoas assim acabam afastando os outros, porque acham que a sua opinião é super importante e que sabe de toda a verdade e que é a dona da razão e que as pessoas precisam ouvir a sua opinião para poder viver. E para falar a verdade, a sua opinião é totalmente irrelevante, porque pessoas assim estão mais frustradas consigo mesmas e não conseguem guardar suas frustrações, precisam ficar jogando em cima dos outros. Todos nós temos defeitos e temos qualidades, e falar a verdade pode ser os dois, pode ser um defeito como pode ser uma qualidade, se você não souber usar da forma correta. Quando uma pessoa pergunta a sua opinião, você deve falar a verdade. Ela quer saber, a pessoa está perguntando porque ela precisa saber o que você pensa. E aí você tem que falar realmente o que você acha. Agora, como você vai falar o que você acha também é uma outra arte. Não que você vai encher de eufemismos, não que você vai florear, não que você vai começar a inventar. Não, você tem que falar a verdade, mas com amor, com jeito. É uma coisa eu perguntar, tô achando que eu tô um pouco acima do meu peso, minha calça não tá fechando. O que que você acha? Parece que eu tô acima do peso? Você tá gorda mesmo, essa calça tá parecendo que vai estourar o botão, coisa horrorosa, você tá com uma bunda do tamanho do elefante. Olha que opinião mais insensível. Agora outra diferente. Olha, eu reparei que você tá um pouco acima do peso mesmo, sua calça tá um pouco justa. Olha só como duas respostas iguais podem ser tão diferentes. Sempre que a gente fala a nossa opinião para alguém, a gente tem que pensar primeiro no que a gente vai falar. Eu costumo dizer que tem pessoas que não têm um filtro. Aqui estão as nossas palavras, daí aqui no meio tem um filtro que sai pela nossa boca. O problema é que tem gente que tira esse filtro e aí vai direto, tudo que a pessoa pensa sai e a pessoa não tem nem ideia de que ela está sendo inconveniente, de que ela está sendo infeliz, de que ela está acabando com o sentimento das pessoas, de que ela está ferindo a autoestima das pessoas, de que ela está afastando os seus amigos dela, porque ela não consegue pensar no que ela vai falar. Ela sente que ela tem que dizer tudo e que isso é maravilhoso. Se você é desse tipo de pessoa que costuma falar tudo o que pensa, que costuma falar tudo o que acha, eu convido você a refletir um pouco. Pense se fosse com você. Geralmente pessoas que são assim se doem muito fácil quando ouvem a opinião do outro. Dificilmente vai pedir a opinião do outro porque tem medo do que os outros vão falar, porque sabe que no fundo é uma pessoa inconveniente. Mas se coloque no lugar da outra pessoa. Se você escutasse o que você diz para os outros, como você se sentiria? Muitas vezes é melhor você ficar calado do que você falar. Principalmente se não perguntaram sua opinião, guarde para você, aprenda com a situação, veja erros que você mesmo pode evitar na sua vida, mas não fique vomitando suas frustrações, não fique vomitando todos os seus pensamentos e as suas ideias em cima das outras pessoas. Ninguém precisa conhecer a sua opinião sobre todos os assuntos da vida. Mas você precisa começar a demonstrar um pouco mais de amor. Você precisa mostrar a maturidade que você tem nas palavras que você usa. É muito fácil você conhecer uma pessoa que é madura emocionalmente. Você tem que ouvir as palavras que ela tem para falar. Pessoas amarguradas, elas têm palavras amarguradas, palavras de dor, palavras de tristeza, palavras que colocam os outros para baixo. Agora, pessoas maduras, que estão bem emocionalmente, elas sabem dosar as palavras que falam.
elas sabem refletir antes de falar, elas pensam, e elas pensam não só nelas mesmas, não só na necessidade de falar, mas elas pensam no outro, no que o outro tem necessidade de ouvir. Isso faz muita diferença. Então, se você tem afastado algumas pessoas de você, se você acha que as pessoas não entendem esse seu jeito super verdadeiro de ser, tem que te dizer que elas não têm que entender mesmo. Mas você que tem que se colocar no lugar do outro e entender o quanto você tem feito outras pessoas sofrerem. Às vezes você tem um olhar que poucas pessoas têm. Às vezes você está enxergando na situação problemas que ninguém está vendo. E isso é super positivo. Isso quer dizer que você tem um olhar crítico, um olhar observador. Uma pessoa que consegue ver os problemas para solucionar é algo incrível. Mas você tem que saber usar isso positivamente e saber informar como esses problemas estão acontecendo da forma correta. E se você acha difícil, eu vou te dar como exemplo. Eu era uma pessoa assim. Eu achava que eu tinha que falar tudo, porque assim como eu acabei de dizer, eu consigo ver alguns problemas. Eu olho a situação e vejo pontos a melhorar. Eu olho, às vezes, a forma como a pessoa está agindo e ela não consegue entender por que determinada coisa está acontecendo, eu consigo enxergar o porquê. Mas se ela não pedir minha opinião, eu não vou falar. E antes, eu saía vomitando nas pessoas, eu saía falando tudo o que eu achava, eu saía criticando todo mundo. Se alguém me perguntava de alguma coisa, eu falava sempre as piores características. E hoje eu consigo dosar, eu consigo olhar não só os pontos ruins, mas os pontos bons. Hoje eu consigo elogiar as pessoas e olhar as características boas que elas têm. E isso é um treino, porque muitas vezes a gente sente vontade de falar, mas isso está errado, não é assim que acontece, não é assim que é para fazer, essa roupa tá feia, essa situação tá errada, isso vai dar problema. Mas muitas vezes é necessário ficar calado e é necessário que o problema aconteça. Agora você vai saber com o tempo, com maturidade, o quanto você deve falar e se deve falar. Agora, se você sabe que deve falar, como você vai falar? Isso tudo faz diferença e eu aprendi. Eu aprendi justamente passando pelo contrário. Eu que sempre fui super crítica, tive pessoas que me criticaram. E me criticaram de formas muito malvadas. As pessoas falavam pra mim sem nenhum filtro. As pessoas falavam pra mim dos meus defeitos sem nenhum amor. As pessoas me julgavam sem nenhum carinho. Simplesmente falavam as coisas, os meus defeitos, expunham pra mim. E eu me senti um lixo. E a partir dali eu fui entendendo o quanto as pessoas já estão cansadas de saberem dos seus defeitos e elas precisam começar a saber das suas qualidades. E foi aí que eu mudei o meu modo de vista, foi aí que eu mudei a forma de enxergar as situações e foi aí que eu mudei a forma de falar das pessoas e com as pessoas. Então eu espero que se você precisar passar pelo que eu passei para aprender, que você passe, para que você aprenda. Porque você vai ver o quanto é terrível quando as pessoas falam pra você coisas que às vezes são verdade, às vezes não são verdade, mas elas não têm nenhum pudor pra te falar. E é assim que você tá fazendo com os outros. Então tome cuidado com o que você fala. Você pode acabar com uma vida se você fala as palavras erradas, da forma errada ou na hora errada. Espero que você goste desse vídeo e que te seja útil. Se você acha que outras pessoas precisam ouvir essa dica, compartilhe nas suas redes sociais. E curta o vídeo também para me ajudar aqui no YouTube, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fico muito feliz com os comentários e com a ajuda que vocês têm me dado. Vocês são muito importantes para mim. Eu fico feliz de poder compartilhar essas dicas com vocês, tá bom? Um beijo e tchau!